O ato que o presidente Lula fará nesse momento tem um significado histórico. Celebra um dos mais importantes atos do atual mandato, que é a sanção de uma das matérias estratégicas para o país, que é selamos hoje aqui o acordo União Europeia-Mercosul. Foram 23 dias na Câmara, presidente, para votar a matéria, vice-presidente, e alguns poucos dias no Senado, né, Adão Humberto? Portanto, é uma vitória enorme da política externa brasileira, e todos nós que somos parlamentares e agora ministros que somos, sabemos bem do esforço pessoal que o presidente Lula fez para consagrar, enfrentou todos os obstáculos, muitas vezes presidentes da União Europeia, de Estado, mas foi um perseguidor dessa ideia, viu, Mauro Vieira? Portanto, nós temos que aplaudir, eu quero aplaudir a política externa brasileira, que hoje celebra um dos maiores momentos dessa assinatura, desse decreto, né, presidente? Dessa sanção, melhor dizendo. Portanto, em nome aqui dos ministros do governo do presidente Lula, nós queremos agradecer a presença de todos e passo imediatamente, presidente, a palavra para o relator da matéria, deputado Marcos Pereira. Com o devido cuidado, venha, tempo de 3 minutos para os que forem falados. Eu sou acostumado na Câmara, 3 minutinhos, e é bom que todo mundo fale nos 3 minutos, é isso? Vamos lá, Marcos Pereira. Obrigado, ministro. Tá bom. Muito obrigado, ministro Zé Guimarães. Parabenizar aí pela posição que ocupou. Já falei com ele agora, presidente Lula, que não pude estar na cerimônia de posse, porque eu estava fora do Brasil. Presidente Lula, uma honra poder estar aqui. Presidente, vice-presidente e também sempre ministro Geraldo Alckmin. Em poucas palavras, Zé Guimarães, você sabe, nós somos colegas já há alguns mandatos na Câmara. Eu não sou um homem de falar, sou de fazer. E nestes 8 anos de deputado federal, presidente, se ocupei a tribuna da Câmara 7 vezes foi muito, porque procuro atuar, ministra Miriam, de forma pragmática. Fui ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, vice-presidente Geraldo Alckmin sabe disso, e atuei também nas negociações como ministro. Tatiana Prazeres sabe disso, acompanhou bem, e os funcionários, servidores do MIDIC, Jacques Wagner, sabem disso, na tomada das renegociações deste acordo. Vossa Excelência e sua equipe, presidente Lula, está de parabéns pela conclusão, e por isso pedi ao presidente Hugo Motta, a quem me pediu para transmitir-lhe um abraço, porque está agora na reunião de líderes, Zé Guimarães sabe disso, para que eu pudesse ser o relator da matéria na Câmara dos Deputados. Muito me orgulha, dado o incremento na economia brasileira que este acordo, a partir do dia 1º de maio, ministro Dario, vai trazer para o Brasil, gerando emprego e renda para o nosso agro, para a nossa indústria e para o nosso setor produtivo em geral. Portanto, em nome, posso dizer assim, da Câmara dos Deputados, eu quero saudar Vossa Excelência e toda a equipe por esta maestria em aprovar, em concluir, aprovar e agora sancionar esse importante projeto para o nosso país. Muito obrigado. Fala do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele foi nos 2 minutos e 80 segundos. Passou um pouquinho. Bem, excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor vice-presidente da República, doutor Geraldo Alckmin, senhora ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, por intermédio de quem cumprimento todos os ministros e lideranças do Congresso. Eu queria dizer, presidente, que hoje promulgamos o maior acordo comercial negociado pelo Brasil e pelo Mercosul. Fruto de 25 anos de negociações, esse acordo do Mercosul e a União Europeia é um marco histórico para os nossos blocos que, a partir de 1º de maio, unem-se em uma das maiores áreas de livre comércio bilaterais do planeta. Somados os membros de ambos os blocos, teremos 31 países, 720 milhões de pessoas e um PIB que ultrapassa os 22 trilhões de dólares.
O acordo significa o aprofundamento do relacionamento com o nosso segundo maior parceiro comercial e o maior investidor estrangeiro no Brasil. Com o acordo, temos o potencial de aumentar a diversificação de parcerias globais, aumentar nossas exportações e integrar o Brasil definitivamente às cadeias produtivas europeias. Tudo isso com um processo que busca equilibrar a abertura comercial com a proteção dos objetivos de desenvolvimento nacional de longo prazo. Como sempre ressaltado pelo presidente Lula, os benefícios do acordo vão além dos econômicos comerciais. Em um mundo conturbado, com forte instabilidade geopolítica e proliferação de medidas unilaterais, inclusive na área comercial, o acordo emite claro sinal de que os dois blocos acreditam na integração econômica, no comércio como promotor do desenvolvimento e na plena compatibilidade da integração comercial com os regimes multilaterais nas áreas ambiental, trabalhista e social. Aproveito esse momento para agradecer novamente ao Congresso Nacional, na figura do deputado Marcos Pereira, que foi o relator da matéria, que promoveu o processo de tramitação e aprovação do acordo em tempo recorde, reconhecendo o amplo apoio a essa parceria na sociedade brasileira. A parceria com a União Europeia sinaliza para o restante do mundo que o Mercosul é um bloco funcional, maduro e pronto para assinar acordos de nova geração com outros parceiros globais. Esperamos contar também com o apoio do Congresso Nacional para a aprovação também rápida dos acordos que serão encaminhados proximamente, que serão encaminhados agora, de Singapura e o da Associação Europeia de Livre Comércio, para que essa rápida tramitação, de modo a permitir sua entrada em vigor o quanto antes. São muitos os acordos que o Mercosul vem negociando, não podia deixar de mencionar com Emirados Árabes Unidos, com Canadá, Vietnã, Índia, Japão e a União Aduaneira da África Austral. Com isso, estaremos consolidando o processo de inserção comercial moderna do Brasil e do Mercosul no mundo, dotando de instrumentos de previsibilidade, de segurança jurídica com os seus principais parceiros. Ao encerrar essas breves palavras, gostaria de agradecer uma vez mais ao presidente Lula e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que tiveram papel crucial desde o início deste mandato, dando o impulso necessário para a negociação e conclusão desses acordos e dos outros que estão em processo de negociação. Portanto, parabéns a todos e muito obrigado. Bom, antes do presidente assinar o decreto, Marcos Pereira, é bom lembrar que eu esqueci no início, presidente, o presidente está assinando duas outras mensagens que serão encaminhadas ao Congresso Nacional. Uma é o Acordo de Livre Comércio Mercosul-Singapura e outro de livre comércio com o Mercosul-EFTA, que são vários países que compõem esse conglomerado. Portanto, convido agora o presidente para assinar o respectivo decreto, que nós temos que aplaudir muito, né, senadores e parlamentares aqui presentes, que é um marco histórico para o Brasil, esse acordo agora sendo assinado. É a mensagem agora, né, presidente? As duas mensagens serão encaminhadas ao Congresso Nacional. A primeira de Singapura e a segunda do EFTA. A primeira mensagem. A segunda. Nós estamos acompanhando a cerimônia no Palácio do Planalto de assinatura do decreto de promulgação do acordo Mercosul-União Europeia. De Vossa Excelência, né? Eu acho que esse gesto simbólico. Alô? Alô?
Esse gesto simbólico que estamos fazendo aqui parece uma coisa muito simples, mas é um acordo que demorou 25 anos. Não foi nenhum, nem dois, nem três, nem quatro presidentes da República, ministro das Relações Exteriores, ministro da Indústria e Comércio, ministro da Agricultura e tantos outros ministros que tentaram fazer esse acordo. E nós sabemos que nós temos dificuldade porque quando o acordo vem dos colonizadores para os colonizados, ele vem com mais rapidez. Mas quando os colonizados resolvem levantar a cabeça e dizer que eles têm direito, as coisas criam mais dificuldades. Porque aí nós viramos competitivos com produtos que são produzidos em outros países. E esse acordo foi um acordo feito a ferro, suor e sangue, porque tem muita coisa, sabe, que querem evitar que o Brasil cresça, que querem evitar que o Brasil dispute, que querem evitar que o Brasil, sabe, coloque os seus produtos nos mercados estrangeiros. E ele veio num momento muito importante, porque ele veio para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo. Depois que o presidente Trump tomou as medidas que ele tomou, praticando as taxações de forma unilateral contra o mundo inteiro, a resposta que a União Europeia e o Brasil deram ao mundo é de que não existe nada melhor do que a gente acreditar no exercício da democracia, no multilateralismo e na relação cordial entre as nações. É esse exemplo que nós damos com esse acordo aqui, e ele também vai ser seguido por outros acordos, ou seja, o acordo com a EFTA, o acordo com Singapura. São coisas importantes, estamos trabalhando de acordo com, possivelmente com o Canadá, ou seja, estamos trabalhando para trazer a Colômbia para o Mercosul, quem sabe amanhã a gente possa estender para outros países, porque as pessoas precisam aprender que não existe saída individual para nenhum país nesse mundo de comércio. Porque comércio parece uma coisa simples, mas todo mundo quer vender mais do que comprar. E aqui no Brasil, nós definimos uma concepção de comércio que a boa política de relação comercial é aquela que você compra e que você vende. É aquela que você faça um equilíbrio entre os vendedores e os compradores. Eu poderia dar um exemplo agora. Nós agora estamos com um problema com leite, sabe, com o Uruguai e com a Argentina. Então, um pequeno problema. Nós temos um pequeno problema porque teve excesso de leite aqui no Brasil. Já falei com o Márcio na viagem. Nós tivemos excesso de leite, de produção, de produção ou de entrada de leite importada aqui no Brasil. E isso prejudica o nosso pequeno produtor. Então, os nossos companheiros, sabe, preocupados que são, resolveram tomar medida para proteger os pequenos produtores brasileiros, tá? O que é correto. Acontece que nós temos que levar em conta uma realidade. Nós temos um superávit com a Argentina de mais de 10 bilhões de dólares. Aliás, quase 11 bilhões de dólares. Ora, um país que tem um superávit de 11 bilhões com outro país não tem que ter nenhuma preocupação, sabe? É melhor subsidiar para os nossos produtores uma quantia de 300, 400 milhões do que você tentar impor a um país que tem um déficit dessa magnitude conosco uma punição. Então, eu já conversei com o Márcio, a gente tem sempre que ter um equilíbrio, sabe, para que todo mundo se sinta confortável. Por que nós ganhamos força quando o presidente Trump taxou o Brasil? Porque a taxação foi com base numa inverdade. O pretexto da taxação ao Brasil foi de que os Estados Unidos estavam taxando todos os países que ele estava sendo deficitário. E nós simplesmente provamos, com documentos, de que nos últimos 15 anos eles tiveram um superávit com relação ao Brasil de 410 bilhões de dólares. Só isso não, por si só, não dá a eles garantia nenhuma de que eles estavam corretos em fazer a taxação. E esses acordos aqui, deputado Marcos Pereira, nós já abrimos
mais de 530 novos mercados em apenas 3 anos e 3 meses de governo. Porque ao invés da gente ficar chorando o leite derramado, ao invés da gente ficar chorando que tal produto está vindo aqui porque aumentaram os impostos, não, nós temos que procurar novos parceiros. Nós temos que procurar outros parceiros, porque está cheio de gente querendo vender, cheio de gente querendo comprar. E o Brasil hoje não é uma republiqueta. O Brasil é um grande país. Se o Brasil aprender a se respeitar, a gente vai negociar a igualdade de condições com qualquer país do mundo. Nós agora fizemos uma coisa que eu diria magnânima. Há muito tempo eu tinha vontade de provar que o nosso biocombustível, sabe, é melhor do que o biocombustível europeu. E havia uma razão. Todo ano os europeus inventam um mix tecnológico para o motor dos caminhões. E esse mix tecnológico, sabe, que é colocado no motor para diminuir a emissão de gás de efeito estufa, aumenta o preço do caminhão aqui no Brasil em 15%. E não tem nenhuma necessidade de aumentar o preço aqui no Brasil se o nosso combustível emite menos CO2 do que o deles. Era preciso provar. Então, graças ao pessoal do Ministério da Agricultura, ao Márcio da Indústria e Comércio, eu estive aqui com o presidente da Mercedes-Benz, estive aqui com o pessoal do Biodiesel e fiz um desafio para eles, que nós iríamos na maior feira empresarial do mundo, que é Hannover, e nós iríamos levar o nosso biocombustível, e nós iríamos colocar no caminhão deles, iríamos medir qual é o combustível que emite mais CO2. Só para você ter ideia, do poço ao motor, sabe, o nosso biodiesel é 90% menos poluente do que o deles. Na média geral, nós somos 67% menos emissor de gás de efeito estufa do que eles. Então, ao invés de eles fazer um mix tecnológico, é melhor ele começar a comprar o nosso biocombustível aqui, e aí a gente vai gerar desenvolvimento aqui, a gente vai poder desenvolver a África, que pode produzir bastante biocombustível para os europeus. E isso foi muito importante. Eu ainda fiz questão. O cidadão que mediu a emissão do gás de efeito estufa é alemão. É o cara que mede todos os motores produzidos em teste na Alemanha, Jacques Wagner. E eu fiz questão que ele falasse em alemão, para a gente traduzir, para saber. E depois o primeiro-ministro Merz não foi comigo no caminhão. E mais ainda fomos lá tirar fotografia na frente de um caminhão produzido na Volkswagen do Brasil por mulheres e homens brasileiros 100% a biodiesel. Ou seja, significa o quê? Significa que o Brasil, nessa questão da transição energética, nessa revolução digital, sabe, que o mundo está precisando, o Brasil não precisa ficar devendo nada a ninguém. É só a gente levantar o pescoço, não baixar a cabeça e dizer o que a gente está para fazer. Por isso a Câmara deu um show, porque ninguém esperava que fosse tão rápida a aprovação desse acordo, ninguém esperava que o Senado fosse tão rápido, e todos os países da América do Sul foram muito rápidos. A Argentina foi rápido, o Uruguai foi rápido, o Paraguai foi rápido, e o Brasil foi rápido. E a Bolívia aprovou, não? Não está ainda, não estava nessa ainda. Então eu acho, companheiros, que isso aqui é apenas um sinal. Quando a gente quer, a gente pode. Quando a gente deseja, a gente consegue, tá? Portanto, parabéns àqueles todos que trabalharam para firmar esse acordo com a União Europeia. Muito obrigado. Está encerrada essa sessão. Pois não, presidente, a sessão está encerrada. Nós acompanhamos a assinatura pelo presidente Lula do decreto de promulgação do Acordo de Comércio entre União Europeia e Mercosul. A medida é o último ato para incorporar o acordo ao ordenamento jurídico brasileiro. O Acordo Provisório de Comércio entre os dois blocos entrará em vigor na próxima sexta-feira, 1º de maio.
Depois de mais de 2 décadas de negociações, a entrada em vigor do acordo marca a concretização de um dos mais ambiciosos projetos de integração econômica e inserção internacional já empreendidos pelo país. Com o acordo, 95% das exportações brasileiras para o bloco europeu serão isentas de impostos. Em contrapartida, 92% dos produtos europeus chegarão ao bloco sul-americano também sem tributação.